Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nós somos da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. A nossa casa fica na cidade de São Paulo, na Rua Arnaldo Magnicaro, número 1370, bairro Campo Grande, Zona Sul. É muito bom estar aqui novamente com vocês. Nós não nos vemos, mas nós estamos unidos para melhorar a nossa vida, os nossos dias e torná-los mais felizes, começando pelo aperfeiçoamento de nós mesmos. Hoje o nosso tema é o orgulho. Esse tema está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito, no item número 12. Eu agradeço e já envio um abraço para todos os irmãos queridos e queridas que vão nos acompanhar na reflexão desta semana. Vamos, a partir deste momento, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor, a Jesus, nosso querido Mestre e Guia, e a Maria, nossa Mãe protetora. Também elevamos o nosso pensamento para os nossos espíritos protetores, aos espíritos mentores da SECA, essa casa bendita que acolhe a todos nós. Vamos vibrando pela paz do mundo, pela saúde, harmonia de todas as famílias. Que Deus proteja todos os pais e todas as mães, para que eduquem os seus filhos dentro dos preceitos cristãos, para que haja equilíbrio e muito amor em todos os corações. Vamos também pedir pela paz do mundo e por suas intenções pessoais. Juntos, de mãos dadas em pensamento, vamos orar com muita fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, principalmente do mal que habita dentro de nós. Que assim seja. Bem, então vamos ao texto. O texto é trazido pelo espírito de Adolfo, bispo de Alger, Marmande, sudoeste da França, no ano de 1862. Então, ele faz aqui um alerta para que nós combatamos o orgulho, pois o orgulho é a fonte de
todos os males. E Ele nos exalta. Ele exalta a caridade e a humildade, que são irmãs, como a cura do orgulho. Então ele fala que nós nos encantamos com o brilho do mundo, das coisas materiais, e esquecemos de corrigir os nossos defeitos, e que a gente sobrepõe as nossas necessidades materiais ao nosso bom senso e à razão. E como consequência, o orgulho muito nos prejudica. Ele faz aqui uma advertência para que nós possamos abrir os nossos olhos para os nossos verdadeiros deveres e para a gente ter noção que a nossa vida, a nossa existência é passageira, para a gente ficar aí gastando tanta energia e dando tanta atenção para coisas que são pequeninas. E com a prática da caridade e da humildade, nós teremos a graça do Pai Celestial. Podemos começar a nossa reflexão sobre o que é o orgulho. Segundo o dicionário, o orgulho quer dizer que é aquela pessoa que tem um alto conceito de si mesmo, um conceito exagerado, uma soberba, Aquele amor próprio exagerado. É uma pessoa que tem vaidade. E como que é essa pessoa? Ela é infeliz, porque ela colhe as consequências da sua arrogância, da sua prepotência. Ela impõe a sua maneira de ser, a sua personalidade aos outros. Ela é arbitrária, ela não respeita o livre arbítrio do próximo. Ela tem dificuldade de se colocar no lugar da outra pessoa, porque o orgulho também leva ao egoísmo e ao individualismo, e assim ela não consegue ter empatia pelo outro. Enquanto que uma pessoa que ela é humilde, ela se doa, ela pensa no próximo, sabe que todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, e que nós precisamos uns dos outros, pois ninguém é autossuficiente. O orgulho é um sentimento e o egoísmo é a ação, é o comportamento da pessoa, é a prática. Lembremos de Jesus, nosso mestre querido, que é o nosso modelo e guia. Jesus nos ensina, nos dá o exemplo da humildade, desde o seu nascimento até o momento da sua crucificação. O mestre escutava as pessoas, acolhia a todos, amparava, curava, sem distinção. Não julgou e nem condenou ninguém. Pelo contrário, ele acolhia todos com um amor incomensurável. E nós, como nós estamos agindo? Se alguém perguntar para nós,
Você é uma pessoa orgulhosa? Provavelmente nós vamos dizer que não, mas todos nós somos orgulhosos. Uns são mais, outros são menos. Tanto é que nós encarnamos aqui no planeta Terra, um mundo de provas e expiações. Se nós fôssemos menos orgulhosos, nós não teríamos encarnado aqui. Estaríamos lá encarnados em um mundo melhor, em um mundo de regeneração. No livro Obras Póstumas, quem puder ler na primeira parte, a primeira parte trata de questões e problemas. Nós temos lá o tema egoísmo e orgulho, suas causas, efeitos e meios de destruí-los. A pessoa, vou fazer um breve resumo sobre o que está lá no Obras Póstumas. A pessoa orgulhosa, ela se sente superior aos outros. O egoísmo é o filho do orgulho. Como eu falei antes, o orgulho é um sentimento e o egoísmo é o comportamento. É diferente do sentimento de estarmos satisfeitos, orgulhosos, porque o nosso filho se formou. Porque o orgulho que sentimos em relação ao filho é um sentimento de satisfação. Você não está se achando superior a ninguém. E a autoestima? Será que a autoestima é orgulho? Não, a autoestima é a superação das próprias dificuldades, é um trabalho interno, é você se ajudando na melhoria de si mesmo. Quem tem o mérito de procurar melhorar-se não tem necessidade de comparação com o próximo. Então a pessoa não tem esse orgulho. A autoestima é necessária para nós nos fortalecermos diante dos desafios da existência e também para cuidarmos bem de nós, da nossa saúde mental, da nossa saúde física. E o remédio é a caridade. A caridade é a virtude contrária ao egoísmo. A caridade é ação, é a prática da caridade moral e material que vai nos livrar do orgulho e do egoísmo. A caridade material todos sabem que é a doação, por exemplo, de uma cesta básica, de uma roupa, de um cobertor. E a caridade moral, ela é até mais importante, porque nós doamos o nosso tempo. Nós praticamos a compaixão, a caridade com humildade. A caridade é, portanto, o remédio contra o orgulho. É necessário lembrar, saber que os grandes males do mundo são causados por essa dupla orgulho e egoísmo. No livro Obras Póstumas, Allan Kardec nos fala que o orgulho e egoísmo vêm do nosso instinto de conservação exagerado. O instinto de conservação nos fez sobreviver através dos milênios, ao longo da pré-história.
Mas conforme o homem primitivo foi se desenvolvendo a sua inteligência e a razão, o instinto de conservação não tem mais motivo para ser exagerado. E como destruir o orgulho e o egoísmo que nós possuímos? Vamos ficar atentos e vigiar os nossos pensamentos e atitudes. Ter sempre em mente que o orgulho, gente, é perda. Por exemplo, você pode perder o amor da sua vida porque o orgulhoso, ele não perdoa e nem pede perdão, se for esse o caso. Você pode perder uma amizade verdadeira, porque a amizade verdadeira, sincera, ela não bajula. Muitas vezes a pessoa, o amigo disse alguma coisa que era verdade e você não aceitou. E com isso nós vamos perdendo os afetos da nossa vida. Nós também podemos perder a chance de trabalhar em um lugar onde nós exercíamos a nossa verdadeira vocação, mas nós não tínhamos o prestígio e nem o status social, né, com um salário alto. E agora você pode ter feito a opção de trabalhar em um lugar onde você tem prestígio e um salário muito bom, mas se sente frustrado e estressado, porque não é a sua verdadeira vocação. E como vencer o nosso orgulho e perdoar? Perdoar é um aprendizado, é um exercício sublime, é uma chave libertadora, porque sem perdoar, a nossa vida fica parada, estagnada, não segue adiante, né? Primeira coisa é nós orarmos, fazermos a oração. Na questão do Livro dos Espíritos, 785, Kardec pergunta, né, para a espiritualidade, qual o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos respondem, são o orgulho e o egoísmo. Então, quando nós não perdoamos, nós estamos colocando ali um entrave na nossa vida. Paramos na mágoa, no ressentimento. E aí, através da prece, nós devemos orar pela pessoa que nos feriu e por nós mesmos, e tomarmos conta do nosso pensamento, para não ficarmos remoendo, não pensar mais na pessoa com raiva. É preciso mudar essa chave e seguirmos a nossa vida em paz. O exercício do perdão é fundamental para o nosso progresso espiritual. Por isso que o estudo da doutrina espírita é tão importante e esclarecedor, porque nós vamos aprendendo a nos libertar da raiva, do ressentimento e perdoar. Continuando, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, temos o tema Amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem. No item 3,
diz assim: se amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias sobre o egoísmo e o orgulho. É a oportunidade de nós praticarmos a caridade surge todos os dias, no nosso lar, no trabalho, na casa espírita. Nós podemos ser úteis. Jesus nos convida a seguirmos o seu exemplo, mas nós temos que dizer sim. Nós espíritas sabemos que fora da caridade não há salvação. Lembremos diariamente que a caridade é o antídoto para o orgulho e o egoísmo. E Emmanuel nos lembra que a prece, como eu já falei, é um recurso extraordinário. No livro Caminho, Verdade e Vida, ele diz que não nos dirijamos ao Criador com volumosa bagagem de rogativas. Basta que pensemos em uma única coisa, o dom de ver e o dom de compreender, porque nós também somos imperfeitos. E assim podemos estabelecer o bom combate proposto por Paulo de Tarso. Então é preciso que a gente faça um exame de consciência para ver se o nosso orgulho, até onde ele está prejudicando a nossa vida, para que possamos nos corrigir e impedir que deixemos de perdoar por causa do orgulho, do egoísmo. É um trabalho interno. Conversando com Deus, percebemos, enxergamos a dimensão do nosso orgulho e, ao nos corrigirmos, nos renovamos e vivemos a alegria do reino de Deus em nós, no nosso íntimo. Por isso que, como eu disse, o estudo da doutrina espírita é tão importante e esclarecedor. E para finalizar, vamos para a questão 803 do Livro dos Espíritos, Lei de Igualdade. É o capítulo número 9. Kardec pergunta: todos os homens, todas as pessoas são iguais perante Deus? Resposta: sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, todos nós estamos submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fragilidade, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não concedeu, portanto, superioridade a nenhuma pessoa, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais perante dele. Então não há por que sermos orgulhosos. E Jesus nos mostra o caminho quando ele fala de amar ao próximo como a si mesmo. O ser humano, consciente de que é um espírito encarnado, ele se compromete na melhoria do próprio caráter. Devemos pagar o mal com o bem e tratar o outro como gostamos
de sermos tratados. Que todos nós, cristãos, espíritas, tenhamos como objetivo de vida a eliminação do nosso egoísmo, aproveitando as oportunidades da vida para desenvolvermos a solidariedade e a compaixão. E assim vamos colher os doces frutos desse nosso esforço. Que assim seja. E para fazermos uma síntese do nosso estudo, vamos lá. Devemos combater o orgulho, pois ele é a fonte de todos os males. Lembremos que o orgulho é perda de afetos, de oportunidades, de evolução espiritual. O orgulho é um sentimento e o egoísmo é a prática, a ação, o comportamento. Façamos um exame de consciência diário para que não sejamos orgulhosos. Pratiquemos a humildade, a caridade e o perdão. Jesus nos convida todos os dias para seguirmos o seu exemplo, mas para isso é preciso dizer sim. Queridos amigos, agradeço demais a atenção de todos vocês e que possamos nos reunir em breve. Que Deus abençoe você e a sua família. Muito obrigada.